Um projeto de extensão da Unesp aqui de Bauru contribuiu para a revisão e nova redação do currículo comum para o ensino fundamental na cidade. Um documento com mais de 900 páginas foi entregue no mês passado às diretorias das escolas municipais para fundamentar as práticas pedagógicas em sala de aula. Nós vamos conversar então com a coordenadora desse projeto, a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, Flávia Asbar. Boa noite, Flávia. Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Boa noite, Leira. Eu que agradeço o convite. Professora, esse currículo revisado e reformulado, ele já vai ser colocado em prática agora em 2017? Sim, espera-se que sim, né? Na verdade, como foi uma reformulação do currículo, cuja primeira edição é de 2012, então é um currículo que já está em vigência, né? Foi feita uma reformulação consultando todos os professores e professoras da rede, ou seja, parte da base, né, da consulta a esses professores. Então é um currículo com a cara de Bauru. Então a ideia é que agora, a partir desse ano, ele seja implementado. E que tipo de correção ou até de modificação que vocês acabaram fazendo no currículo que já existia? Então, a primeira versão do currículo, ela é de 2012, como eu disse, e ela foi coordenada também pela professora do Departamento de Educação, Thaís Tesani, e ela fez um trabalho de compilar o que era ensinado nas escolas do município e construir o primeiro currículo. Em 2014, o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal encaminhou para as escolas um protocolo de avaliação desse currículo. O que estava adequado, o que não era pertinente, o que precisava mudar, por exemplo, determinado conteúdo de ciências não estava adequado para aquele ano. A partir desse protocolo de avaliação que todos os professores responderam, começou um trabalho de reorganização do currículo. Nesse momento, o Departamento Pedagógico nos chamou, eu digo nos chamou porque é um trabalho coletivo, né? Eu coordenei juntamente com a Fernanda Bechara Fantin, que era diretora do Departamento Pedagógico, e o Afonso Mancuso de Mesquita, que é um estudante de doutorado da Unesp, né? A coordenação do projeto é feito por nós três. E daí, nesse momento, esses protocolos de avaliação voltaram e daí a equipe do Departamento Pedagógico começou a reorganizar os conteúdos das áreas e, ao mesmo tempo, as professoras das escolas começaram a pedir uma maior fundamentação teórica. Foi aí que nós entramos nessa coordenação, discutindo com as professoras da escola, pelo menos com um representante de cada escola, o que era necessário conter num currículo para que esse currículo correspondesse à realidade das escolas. E daí foram incorporados no currículo de agora, na versão 2016, alguns capítulos teóricos que discutem sobre o desenvolvimento infantil, sobre questões metodológicas, né, o método pedagógico a partir da pedagogia histórico-crítica, a questão de avaliação, gestão democrática, né, e outros temas que foram incluídos, né? Então, em relação à versão de 2012, foram incluídos novos capítulos e os textos das áreas também foram modificados a partir desses protocolos de avaliação. Você comentou sobre o desenvolvimento infantil. Isso. Né? Por que é importante ter esse tema trabalhado com os professores? Tem uma questão que a gente sempre discute na psicologia, né? Não basta saber o que ensinar e como ensinar, eu preciso saber para quem ensinar. Então, nesse sentido, a gente vem discutindo com a Secretaria Municipal de Educação aqui de Bauru, em inúmeros projetos de extensão, quem é esse aluno, como ele se desenvolve, como que se forma o pensamento desse estudante, como que é o pensamento do estudante na educação infantil, no ensino fundamental, o aluno depois já na adolescência. E daí, quando a gente começou a fazer esses estudos teóricos sobre o desenvolvimento para repensar a reorganização do currículo, como eu disse, né, foram convidados pelo menos um representante de cada escola para pensar como seria esse novo currículo. E foram as próprias professoras das escolas que pensaram, a gente precisa ter no currículo algum indicativo de como é esse desenvolvimento infantil para pensar o que ensinar, como ensinar, né, atrelado esse para quem ensinar. Então, nesse sentido, os capítulos iniciais do currículo, eles discutem exatamente as etapas do desenvolvimento. Como é a transição da criança que entra na escola, está lá no primeiro aninho, né, uma criança de 6 anos, que ela ainda está na fase do jogo, mas mudando para atividade de estudo, né? Então a gente definiu, né, o índice do currículo como ele se encontra agora, ele foi definido em conjunto, contemplando essas várias etapas do desenvolvimento e sempre atrelado ao currículo, né? O que ensinar para quem ensinar, né, nesse sentido.
E o currículo, ele também contempla questões raciais, de gênero. Por que trabalhar esses assuntos? Esse foi, acho que é um avanço grande no currículo de Bauru, né, o currículo comum de Bauru. Quando a gente estava montando essa estrutura do currículo, né, além desses temas teóricos do desenvolvimento, temas metodológicos, né, mais ligados à prática pedagógica, uma das questões que a gente discutia é quais são os conteúdos que não devem estar numa disciplina ou em outra, mas eles devem estar presentes em todas as disciplinas, né? Nós chamamos esses conteúdos de conteúdos interdisciplinares. E daí alguns conteúdos que a gente definiu foram esses, né? As questões raciais na escola, a educação sexual, a educação ambiental e valores e ética, né? Esses temas partiram da realidade da própria escola, né? A gente tem diversas escolas que vivenciam situações de preconceito racial e a gente acaba não problematizando isso, né? A questão da sexualidade, educação sexual, de gênero, também são questões para quem está na sala de aula, são questões que pulsam. Então também essa discussão foi incluída. Não dá para falar de educação ambiental só na disciplina ciências, isso precisa estar presente em todas as disciplinas, né? E a questão de valores, tão atual, né? Todo mundo fala da importância da educação de valores e a gente tem discutido pouco isso. Então esses 4 temas também foram incluídos no currículo como conteúdos interdisciplinares. Para a gente encerrar, Flávia, por que é importante o município ter um currículo comum nas escolas? Essa é uma discussão que o município tem feito desde 2010, né, antes da existência de um currículo comum. Por exemplo, quando uma criança é transferida de uma escola para outra, havia diferenças de conteúdos aprendidos, então a ideia era homogeneizar o que é ensinado na rede, claro, com as diferenças de cada escola, mas que exista uma unidade, uma identidade de conteúdos em todas as escolas. Então, desde 2010 começou essa ideia, esse trabalho, né, a primeira versão de 2012 e agora uma versão reformulada, não é uma nova versão completamente, né, é essa versão de 2016. Quem ficou interessado em conhecer um pouquinho do currículo comum, ele está disponível no link que está aparecendo agora no vídeo, nesp.tv, Currículo Comum Bauru. Flávia, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada, Leire.